Ô, Geraldo, qual é teu sobrenome, Geraldo? É Geraldo Fuchs. Fuchs. Geraldo Herbert Fuchs. Sabia que eu tive um professor em Itajubá que tem o Dario Fuchs, Rubens Dario Fuchs. Ele inclusive me convidou para ficar lá dando aula. Era E você não quis? Rubens Dario Fuchs. Cara brilhante. E a Alemanha, Geraldo? Como é que é, hein, Anitta? Você gostou da Alemanha? O lugar é encantador, é maravilhoso, é uma magia. Parece assim um reencontro com outros mundos, com outras vidas. Parece um conto de fadas. Eu me senti como se tivesse num daqueles castelos. Também Heidelberg é covardia, Heidelberg né? maravilhoso. E daí Heidelberg, a Fulda. terra de Geraldo, do vô de Geraldo, ele teve a surpresa de encontrar uma avenida com o nome do avô, Rainer Fuchs. Heinrich Fuchs, é. E o meu avô veio em 1910 da Alemanha. E chegou no Brasil, subiu pela Argentina, foi para Foz do Iguaçu. Aí eu nasci lá em 45. Em que ano que ele veio para o Brasil? Ele veio em 1910 para o Brasil. Saiu de Heidelberg. Quantos anos eu tinha? Deixa eu pensar naquela... Nem sei. Então não tinha acontecido ainda nenhuma das duas guerras, Não. né? E quando chegou depois da época da guerra, eles mandaram sair 200 quilômetros longe da divisa, porque corria o perigo de ser nazista, mas ele não tinha nada a ver com... Ele veio em 1910, não tinha nada a ver com essa guerra dos para Cruz alemães. Machado, segundo... Aí foi a mãe. A mãe foi para Cruz Machado e eles pensaram aqui que era lugar a avó pensou que era lugar de andar a cavalo no Brasil. Ela trouxe as roupas de Amazonas mais chiques, mais bonitas. Quando chegaram aqui, tiveram que andar, não tinha estrada, tiveram que descer das carroças para empurrar. Então essa foi a experiência da avó com a roupinha de Amazona da avó, mas nunca desistiu daqui e deixou uma terra maravilhosa, com filhos maravilhosos. A mãe veio da Alemanha com 14 anos. Aí vieram do Rio de Janeiro, foram para Cruz Machado. De Cruz Machado eles partiram para Foz do Iguaçu, 40 dias de carroça pelo mato, tinham que desmontar as carroças nos rios, porque não tinha ponte, passar todo para o outro lado, montar novamente, seguir viagem. E levaram 40 dias para chegar em Foz. Qual era o sobrenome da sua mãe? Era Bup. E ainda 40 dias para chegar em Foz. E ainda existe a casa da mãe em Fulda, que agora a gente foi visitar já. Ainda era Na Alemanha. Na Alemanha. E foi foi uma emoção muito grande a gente conhecer a casa que era da mãe e a igreja que ela frequentava, a escola que ela frequentou. A mãe frequentou mais a escola do lado da igreja, que completou 1000 anos quando nós estivemos lá. Heidelberg. Não, esse aí foi em Fulda. Em Fulda, que era a terra da minha mãe. Heidelberg era do meu pai. Em Fulda, na igreja, que fez 1000 anos, na calçada da igreja está enterrado meu bisavô, que é o Benedict Bup, está enterrado na calçada da igreja. Foi emocionante, assim. E mais emocionante ainda foi o encontro de Geraldo com um primo perto de 80 anos, mais ou menos, mas eles com os mesmos costumes. E 2 horas depois nós já estávamos nos abraçando, nos beijando, e ele com o mesmo jeito do Geraldo. Ele era um alto costureiro de alto alfaiate, e ele teve que receber o título de nobre, Fon, para poder fazer traje para os nobres. Então hoje ele tem dentro da casa dele um pequeno museu com os principais trajes que ele fez para os nobres, para as gravatas, os mantôs. Muito lindo. Também me deu a impressão de que eu estava num filme, eu não acreditava. Esse museu é aberto ao público? Não, é só para a casa dele, só para que pena. É museu só da família. Fica em que província da Alemanha? Heidelberg fica mais para o norte, fica entre Hamburg e Frankfurt. Não é Bavária, não, né?
Heidelberg, acho que é da Bavária. E a outra cidade? Outra é do meu avô, aliás, Heidelberg é pro lado do Hessen, né? E Fulda fica para cima. Heidelberg é do meu avô e Fulda é da parte da minha mãe. Que choque cultural vir da Alemanha e para o interior do Paraná, né? Pois é, eles saíram de lá. A minha mãe, quando veio, a minha avó dizia que aqui no Brasil só se andava a cavalo. E eles eram de família nobre, então compraram aquelas trajes de Amazonas. Mas no fim não era nada disso, andava a cavalo porque não tinha estrada mesmo. Não tinha estrada, tinha que andar a cavalo porque não tinha estrada. Você é de uma família de gente empreendedora, Geraldo. O que você, seu pai, seu avô fizeram no Brasil? O meu avô, chegando em Foz, ele adquiriu umas terras, fez da fazenda e fez um moinho movido a água que atendia toda a região. Então ele atendeu, fazia... Na época ali só plantavam milho, então fazia fubá e carregavam umas baterias lá para o pessoal ter para rádio, vamos supor. Então era... E tinha a fazenda toda, ele cercou com plantas, com laranjeira e mimosa, toda a fazenda. Alqueires de chão, cercar toda com fruta. E criando abelhas, e naquele tempo era abelhas, não tinha abelha africana, então era europeia. Ele tinha 140 caixas de abelha do lado da casa. Depois chegaram as europeias no ano de 53, mais ou menos, 50, 53. Tiveram que afastar as abelhas, as africanas chegaram, eles tiveram que afastar as abelhas longe de casa. Porque as africanas atacavam, matavam os animais. Ferozes, né? Ferozes. Aí tiveram que praticamente acabar com a produção de mel por causa das africanas. E o Geraldo tem uma experiência muito bonitinha, muito engraçada, que eu quero que ele conte, que não existia luz lá na fazenda. E quando chegavam os amigos dele, ele acendia uma lâmpada do lado da cama e ele fazia dar a luz ali. Então eu quero que ele explique como é que vinha aquela luz que deixava todo mundo intrigado. Não, eu peguei, como não tinha luz elétrica, a gente usava o lampiãozinho de querosene. Mas eu trouxe uma lâmpada, aquela lâmpada leitosa, e eu escavei ela por baixo, tirei o miolo, e eu fiz como se diz assim, um pedestal de madeira, furei, coloquei um foco de lanterna e acoplei a lâmpada oca em cima, e os fios de fio na gaveta, coloquei 3 pilhas de lanterna, o corpo de lanterna dentro da gaveta. E eu acendia ali, então clareava aquela lâmpada como se fosse luz elétrica. E eu ficava lendo minhas revistas, estudando ali. Um dia chegou o Fábio Campana e o Paulo lá, você tem luz? Digo, eu tenho aqui, ó. Eu ficava impressionado, como que você tem isso aí? Não, eu expliquei como é que eu fiz, né? Aí que eles viram que não tinha luz elétrica, era na parte da bateria. O Fábio Campana, esse povo todo é da tua geração, lá? Da minha geração, a gente estudou junto, se criou junto. Gente da nossa época. Fábio Campana é aquele jornalista. Fábio Campana é jornalista aqui em Curitiba. Aliás, a turma de Foz do Iguaçu aí marcou época aqui no Paraná. Marcaram épocas, o Fábio Campana, o Paulo, né? O Paulo Tromczynski, o Samek, que é presidente da Itaipu, e tinha o Portes, o Wilson Portes, foi secretário de turismo aqui, tudo colega da gente, tudo de Foz do Iguaçu. E o que você fazia? Só eu que não tenho. O que você fazia com o Samek no domingo à tarde? Não, no Samek não. Não é domingo após o com o almoço. Samek não. Mas a gente pegava melancias, eu e o Fábio, e punha uma melancia em cima de um toco e afastávamos com uma melancia grande, e a gente tinha espingarda, chumbeira. A gente afastava uns 15 passos para trás e dava um tiro de chumbeira na melancia, desaparecia a melancia. Voava só água. A gente estourava a melancia, inclusive do Samek lá. E o banho do Samek, como é que era lá o banho do Samek? A gente ia tomar banho num açude, na fazenda do Samek. A gente ia lá nos fundos da fazenda do Samek tomar banho. Um monte de piada, mas tudo pelado. Porque aquele tempo, isso, há 50 anos atrás, mais 60 anos atrás. Aí
quando chegava o velho Samek, também vinha pelado e saía tudo água. O velho Samek vinha andando de costas só, com o submarino, né, só, caía tudo fora da água. O vô do Samek vinha, era do vô do nosso amigo Samek. Ele vinha nadar também, mas nós caímos tudo fora da água. Geraldo, mas aquela era uma região cheia de animais silvestres lá, né? Ali, naquele tempo, era tudo, como se diz assim, era uma natureza. Não tinha contato com... Era bonito, né? Não tinha luz elétrica, não tinha asfalto. Você morou perto de Sete Quedas? Não, Foz do Iguaçu fica longe de Sete Quedas. Sim, eu sei, ali é longe. Não, mas você morou em Foz mesmo? As cataratas ficavam 28 quilômetros longe da nossa propriedade. E como é que foi a escola? Na escola, a gente caminhava quase 4 quilômetros para chegar na escola, todo dia, ida e volta. Então, chuva ou poeira, a gente enfrentava. No dia de 7 de setembro, a gente tinha que desfilar. Como a gente quase não conseguia, era difícil conseguir tênis branco, a gente usava alpargata, e alpargata marrom. Então tinha que ir de branco. O que a gente fazia? Umedecia a alpargata, passava giz, ficava branquinha. Aí íamos desfilar. Só na metade do desfile já, bom, tudo era terra, ou quem ia de tênis branco também já ficava marrom, quem ia de alpargata já, também pintado já ficava marrom. Era assim. Ficou tudo da mesma cor. E na escola, então, daí eu, já no ginásio... Conte da tua broa. A história da broa. Sim. No ginásio sempre levava, todo mundo levava merenda, naquele tempo era merenda na escola. Sim, então a gente levava uma fatia de broa, 2 fatias de broa cortada com banha, que isso também deve ter comido, pão com banha, né, que é bom, broa com banha, enrolado no jornal. Que jornal? Né? Jornal era Deutsche Nachrichten, que era jornal em alemão. Aí a gente desembrulhava a broa, aí com a umidade da banha, ficava até escrito na broa as notícias. Mas aquilo eu mandava do mesmo jeito. Mandava. Porque daí saía com calor, pegava e ficava escrito assim na broa assim, as notícias em alemão. Você muitas vezes comeu Hitler. Não, e depois tem outra. Aí